ela aperta um pouquinho. E esse texto aqui é um texto para preparar a igreja para ir para o céu. Para nos preparar para ir embora daqui. Porque tem coisa que é igual comida. Tem comida que é bom demais, mas faz um mal tremendo, né? Dá diabetes, dá tanta coisa. Agora tem uma comida que já não é tão gostosa, mas ela é mais sadia. Assim é a palavra de Deus. Mas quero dizer para os irmãos que é algo do céu, é algo de Deus para nós. Preparamos hoje para nós meditarmos aqui em Tiago, capítulo 3, verso 1 a 12, onde fala sobre os pecados da língua. E aí nós anotamos 7 piores pecados da língua. Tem muitos, mas nós anotamos os 7 piores pecados da língua. E como nós fizemos a anotação, vamos estar aqui lendo e meditando, e vamos, aquilo que o Espírito de Deus quiser falar, nós vamos então ser aqui um instrumento na mão dele, para que ele possa falar conosco. Aqui na introdução, diz assim, é preciso tomar muito cuidado no falar. Lá desde o primeiro versículo, nós vimos lá que tem que tomar cuidado no falar. Tomar cuidado com a boca. Né? Pois com a mesma língua com que bendizemos a Deus e Pai, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Com a mesma boca. A mesma boca que fala glória a Deus, ela amaldiçoa alguém e deseja até mal para a pessoa. E não é bom que o cristão, aquele que vai morar no céu, seja usado aí para amaldiçoar os outros, seja usado para falar alguma coisa pesada contra alguém, seja ele quem for. Seja ele quem for. Pode até ser um político, que a maioria do nosso país detesta político, né? E aí mete o pau e fala coisa que talvez não sabe, coisa que não tem certeza. E nós não podemos meter em coisa que nós não temos certeza. Ficar entrando em coisas que não sabemos. Nós não vimos. A gente só pode falar e talvez nem falar não pode. Mas se quisesse falar de coisa que viu, que presenciou. Então, vamos ver. Tiago diz ainda que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Não tem jeito de uma mesma fonte sair água doce e água salgada. Ele fala aqui nos versos 12 e 13, diz assim, porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Vocês já viram figueira produzir azeitona? Ou um pé de uva produzir maçã? Já viram? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e água doce. Então, nós vamos estudar aqui os 7 piores pecados que é anotado na Bíblia. A Bíblia, ela fala que aquilo que entra na boca não faz mal para o homem, mas aquilo que sai, isto faz um mal tremendo. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. E, às vezes, ficamos até inspirados a falar mal dos outros. Vamos fazer uma visita na casa de alguém, forma uma rodinha ali, assando uma carne, aproveita o momento para tecer detalhes acerca da vida dos outros. E naquela hora, se o Espírito Santo estava lá, se o Senhor Jesus estava lá, ele afasta. E quem é que vai estar presente nessa reunião? Hein?
é o Burifute, né? É ele que vai estar presente lá. Então vamos ver aqui. Primeiro pecado, a mentira. O primeiro pecado, dos piores pecados, o primeiro, a mentira. O ato de mentir é abominável aos olhos de Deus. A mentira é tremendamente condenada pela palavra de Deus. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Vão ficar de fora, não vão entrar na cidade santa. Esse grupo aqui, viu? Os que prostituem, os homicidas, os feiticeiros, os cães. Nós temos que tomar cuidado, porque vai falar aqui, somos tendentes a ser muito iracundo, muito nervoso. E a pessoa, na hora do nervo, na hora da ira, ele fala coisa que não queria falar, coisa que depois ele não pode voltar atrás. Esses dias, conversando com uma pessoa, eles estão lendo o Apocalipse. O que eu vou falar, só vou contar o fato, não vou contar quem. Mas formou um grupo, está lendo o Apocalipse. E está interpretando o Apocalipse conforme o que eles acham que é. Porque a Bíblia não é interpretada assim, do jeito que a gente pensa que é. Ela tem uma forma de interpretação. Então, aí eu comecei a falar para ele que não pode pegar o Apocalipse e simplesmente achar que tudo aquilo ali é literal e que vai acontecer daquele jeito, sem entender. Nós temos que juntar outros livros da Bíblia, porque formam uma doutrina, desde Daniel, Ezequiel, aí vem falando. Ele ficou nervoso e ele falou assim, olha, em Apocalipse 22, 15, diz que ficarão de fora os cães, e os cães são os pastores. Ele é um cristão, ele ficou tão nervoso que ele queria me atingir. Aí quando eu vi que ele apelou, eu calei a boca. Calei a boca, fiquei calado. E então temos que tomar cuidado, porque na hora da ira, a Bíblia diz que na ira não opera a justiça de Deus. E a ira está junto com a língua. Então veja só, mentir é afirmar coisas que sabe que é contrária à verdade. É errar no que diz, é enganar, é ser falso, é ser hipócrita. Mentir é a pessoa falar uma inverdade acerca de outra pessoa. O crente deve observar bem para ver se não está sendo mentiroso, tendo em sua vida o hábito de mentir. Tem que tomar cuidado. Às vezes o assunto é só até ali, mas nós queremos que o assunto fique mais eloquente, aí nós vamos mais à frente um pouco. Dali para lá é mentira. Até certo ponto era verdade, mas depois de certo ponto para lá é mentira. Então nós temos que tomar cuidado com a mentira. Segundo a Bíblia, o mentiroso não é filho de Deus, pois a mentira é de quem? João 8,44. Jesus, falando com os fariseus, ele disse, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere as suas palavras, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo é pai da mentira. Então, quem mente é filho do diabo. Veja os irmãos que isso é terrível.
E às vezes eu já peguei pessoas falando até de irmãos, de crente. Não, talvez não podemos acreditar, irmãos, em tudo que os outros falam. Olha essas mensagens que vêm no WhatsApp, mensagem que vem no Facebook, ou até mensagem que vem na televisão, fala de uma pessoa, você não pode acreditar. Falaram mal daquele pregador, pastor Marco Feliciano. Meu Deus do céu, você viu o negócio lá do Marco Feliciano? Vários crentes, você viu? O Marco Feliciano fez isso e fez aquilo. Aí, quando foi apertar as coisas, porque ele não parou, ele continuou, e a moça foi levada à justiça, e aí ela disse, não, era mentira, eu falei aquilo por causa disso, falou das invejas que tinha. Era tudo mentira, mas os crentes já tinham espalhado aquilo. E quando espalha é igual jogar pena para o ar. Não tem como recolher essas penas. Temos que tomar cuidado daquilo que falamos mal dos outros. Então, nós temos que enrolar mesmo a língua. Os irmãos estão vendo que eu estou usando o pronome nós. Vocês estão observando? Porque eu estou junto com vocês. Eu também tenho uma língua. E eu tenho que vigiar a minha língua. Eu tenho que tomar cuidado com a minha língua. Então, eu não estou falando, vocês têm que tomar, não. Eu estou dizendo nós. Estou usando o pronome nós, porque eu estou também inserido junto com os irmãos. Quantas desgraças, tristezas, tragédias e sofrimentos a mentira tem trazido a pessoas inocentes e justas. A pessoa não deve. Mas depois que a mentira saiu, o prejuízo é tão grande que não dá para consertar mais. Não dá. Todo mundo que olha para aquela pessoa sente ódio dela. Olha, há poucos tempos, falaram um negócio aí contra uma mulher aí. Eu esqueço qual foi o assunto. Falaram que aquela mulher, disse que a mulher tinha pegado uma criança e tinha matado a criança num ritual de feitiçaria. Aí, alguém apontou que era determinada mulher, não tinha nada a ver, era uma brincadeira. A população pegou aquela mulher e linchou a mulher. Matou a mulher. Agora, quem vai retornar à vida do ser humano? Ela morreu por uma brincadeira. Alguém fez aquilo, era uma mentira, mas depois não teve mais como consertar. O salmista, no Salmo 120, verso 2 e 3, Salmo 120, verso 2 e 3, ele diz, Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora? Ele faz uma oração, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Depois ele pergunta à língua, que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora? É como se é o mesmo que perguntar, o que você vai ganhar com essa mentira, língua enganadora? O que você vai ganhar com isso? Então, uma mentira pode levar uma população à morte. Pode levar uma família à morte. Pode levar uma igreja à ruína. A mentira, ela estraga. E nós temos que tomar cuidado, porque se não vigiarmos, tem grupos cristãos que eles usam a mentira no seu convívio, e a mentira ela é como um câncer que vai solapando, corroendo, comendo por baixo, até tirar toda a estrutura
E tem igreja que está desestruturada por causa da mentira. A língua, nós temos que tomar cuidado com ela. Que Deus nos livre dos mentirosos e que guarde também a nossa língua para não proferir mentiras. Há poucos tempos eu ouvi uma reportagem de um homem que foi condenado porque uma criança, a filhinha dele, disse que o pai tinha molestado a criança. E ele foi preso. Lá na cadeia ele foi violentado. Lá na cadeia ele foi espancado. E ele, bem machucado, ele dizia: eu não fiz nada, eu não devo isso. Depois aquela criança disse: olha, aquilo era mentira, meu pai não fez aquilo. Eu falei aquilo só porque eu fiquei com raiva dele, mas ele não fez. O homem já estava estragado por causa de uma mentira. A mentira é um mal terrível. O Salmo 34, o versículo 13, diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar o engano. Guarda. Talvez por causa da inveja ou da ira mesmo, o ódio que a pessoa fica do outro, ele fala algo contra aquela pessoa, mentindo, que pode causar um prejuízo muito grande. Quem quer amar a vida, precisa deixar a mentira e o engano. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, Pedro disse assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Se quiser viver, se quiser ter paz, amarra a língua, coloca ela amarrada, toma cuidado com a língua. Nós temos que tomar cuidado, talvez até de falar as coisas perto de alguém. É melhor que fique calado. Tem hora que a gente quer falar, ouviu alguém falar, talvez alguém chega, fala alguma coisa do irmão divino para mim, e eu fico com vontade de passar para frente, né? Fico com vontade de passar. Olha, vou te falar aqui, mas você não fala para ninguém não, viu? Não fala para ninguém não. Irmão divino, tá. Ah, é? Aí o outro chega lá na frente: eu vou te falar, mas só para você. Não fala para mais ninguém. Daí a pouco todo mundo está sabendo. Aí vai ver, é mentira. No frigir dos ovos é mentira, não é verdade. Então temos que tomar cuidado com a língua. O segundo pecado, que não é diferente desse da mentira, é a fofoca. Ei, a fofoca é terrível. Fofoca significa mexerico, intriga, enredo, bisbilhotice. E a fofoca, tem gente que vai visitar a gente só com o intuito de fofocar. Ele vai para contar fofoca, contar coisa. Você ficou sabendo do Edivaldo? O que é? Não, Edivaldo, eu já sabia. Edivaldo é um camarada assim, né? E aí a fofoca roda ali na... Tem que tomar cuidado. Além de ser uma injustiça, uma covardia, por que a pessoa não fala direto? Vai direto na pessoa e fala. Fala: estão me falando isso, é verdade? Aí não, até que chega na pessoa, o mundo inteiro está sabendo. E todo mundo está olhando para ele e fala assim: a cara desse vagabundo, né? E ele não está sabendo de nada. É terrível. Infelizmente, tem pessoas que deixam ser usadas pelo espírito maligno e passam a fofocar a vida dos outros.
deixam ser usadas pelo espírito do diabo para fofocar da vida dos outros. Existem pessoas que têm o hábito de fazer mexerico, intriga, na vida das outras pessoas. Tem pessoa que é especializado nisso. Não sei porquê, mas muitas pessoas, em vez de orar, vigiar e consagrar a língua, bisbilhota a vida dos outros. Não tenha dúvida, a fofoca é o segundo pior pecado da língua. Tiago 3, verso 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamado pelo inferno. A língua é inflamada pelo inferno. É terrível. Irmãos, e uma pessoa que cai na fofoca, ele fica uma pessoa estragada. Ninguém acredita mais naquela pessoa. Eu estive em uma reunião, eu sempre tenho uma reunião, e alguém começa a tecer detalhes sobre a direção do campo. Um fala uma coisa, outro fala outra, tece um detalhe. Eu falei, olha, vamos reunir hoje, mas eu quero pedir uma coisa. Não toque em algo que não me diz respeito. Não fale nada que não me diz respeito. Nós vamos tratar de assuntos aqui, relacionados a isso. Sobre alguma questão que não me diz respeito, não fale, porque eu sou leal. Do jeitinho que falar aqui, eu vou levar lá e falar para a pessoa. Eu vou contar que fulano tal falou isso e isso. Se vocês quiserem dessa forma, sim. Então, eu sou assim. Eu não gosto de falar mal dos outros e não gosto de ninguém falar mal de mim. Se falar a verdade, então vem em mim e me corrige. Mas falar mal é covardia. Fofocar é covardia. Não é certo, uma pessoa não é séria uma pessoa que faz isso. Chegou uma pessoa em mim e com o intuito de talvez me depreciar. E aí disse assim, tem alguém que fala, porque o senhor tem esse carro novo aí. O povo é mau, né? Tem alguém que fala que o senhor tem esse carro novo. Falei, é. Falei, eu tenho esse carro novo. Mas esse carro eu gastei a vida inteira para chegar nele. Eu fui comprando, eu fiz consórcio, eu fiz muita coisa, eu investi e eu tenho meu salário, tenho a minha ajuda. Então eu fiz consórcio, lutei, fui trocando de carro, até que eu cheguei nesse carro. Então as pessoas não sabem da história. E ninguém tem nada com a minha vida. Não roubei de ninguém, ninguém prova que eu roubei alguma coisa. É ruim, irmãos. Pessoas ficam mexendo. Aí a pessoa falou outra coisa, eu notei que não era ninguém que falava. Era essa pessoa que tinha desejo de falar e queria me ofender. Então a língua é um mal terrível. Nós temos que tomar cuidado, porque ela ofende as pessoas e ela corta a amizade. Ela é inflamada pelo inferno. É o espírito do diabo que opera na língua. O fofoqueiro, ou a fofoqueira, é um jornalista de Satanás. É o jornal de Satanás. Sai espalhando coisas, notícias falsas. Só a boca dos perversos é que fofoca. Leia Provérbios 10, 32. Os lábios do justo
sabe o que agrada, mas a boca dos perversos, só perversidade. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos, só perversidade. Irmãos, é melhor a gente falar algo que agrada os outros do que falar algo que entristece, sim ou não? Eu já vi pessoas, teve uma pessoa que estragou um casamento, nasceu uma criança, a criança quando nasce, ela parece com alguém, sabe por quê? Porque ela nasce inchada, ela sai de um ambiente e vem para outro, o corpo é deformado, vem inchado, aí vai esperar chegar as características e tal, e essa pessoa chegou, olhou, aí o pai alegre falou assim, é bonito meu filho, né? Parece comigo. Parece nada com você, não. Eu estou achando mais parecido com fulano. Pronto, colocou uma areia no casamento. Certamente esse camarada sabe de alguma coisa. A coitada da mulher não tinha nada a ver com o negócio. O casamento acabou. Por causa de uma palavra errada. Por que não enrolou essa língua, não colocou um tijolo em cima? Ficou calado. Tá com prego assim, uma taxinha. Mas foi falar um negócio errado. Quem quer amar, nós já lemos aqui. Já estamos aqui embaixo. Cuidado com a sua língua. Faça como o salmista. Salmo 39, verso 1. Ele disse assim, eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Olha, se você falar um negócio perto da pessoa errada, gente, aquele negócio vai crescer. Aquilo vai ficar grande, vai dar problema. Então, tome cuidado. É melhor que não fale nada da vida dos outros. Fala de Jesus. Agora vem o terceiro pecado, que é terrível também. O pecado da difamação. Difamar significa tirar a boa fama ou crédito das pessoas. Quando difama, você fala, aquele ali não vale nada. Você estraga o crédito que aquela pessoa tem e deixa a pessoa arruinada. Difamar é levar o outro a desacreditar de alguém injustamente. É infamar, desonrar ou prejudicar publicamente a imagem da pessoa. Tem gente que acha que isso não tem problema. Difama de um político, ele é um ser humano. E a pessoa está ali lutando, certa. Mas porque a pessoa tem raiva da política, aí mete o pau. O crente não pode fazer isso. Sem dúvida, este é outro pecado terrível e horrível da língua. Vigiemos. Salmo 141, verso 3. O salmista diz assim, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Meu Deus, coloca aí uma sentinela, uma guarda na minha boca. Na hora de eu falar alguma coisa errada, Senhor, que eu possa morder a língua, que eu possa morder essa língua para ela calar a boca. A língua tem causado dano, tem mandado pessoas sair do emprego. O patrão dispensa um empregado bom por causa de uma difamação. A pessoa difama o empregado. A nossa língua deve ser usada para dar aos irmãos bom testemunho e não para difamá-los, para contar as bênçãos de Deus. A língua é para isso.
para louvar ao Senhor. Acho bom. O grupo, a equipe de louvor que reúne aqui, abre a boca e canta. Gente, a gente vê que o Espírito de Deus está usando a boca deles. A gente começa a chorar, começa a sentir aquela graça, porque a língua está sendo usada para o motivo certo. Mas, se for usada na rodinha, lá no dia de assar a carne, de tomar a Coca-Cola, para difamar a vida dos outros, aí é terrível. E tem gente que gosta disso. Forma grupo. O crente fiel não fica de casa em casa, de roda em roda de pessoas, para difamar os outros. O crente fiel, você não vê ele de casa em casa, de roda em roda de pessoas, fofocando. Você não vê. O Salmo 35, verso 28, diz assim: e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Aí sim, se quiser usar a língua para pregar, pode pregar o dia inteirinho. Emenda à noite. Faça como Moody. Moody era um evangelista americano que ele não dormia sem ganhar uma alma para Jesus. Um dia, já estava dando meia-noite, quase meia-noite, ele não tinha ganhado nenhuma pessoa para Jesus. Então, ele vai andando pela rua, viu uma mulher passando, e ele correu atrás dessa mulher. Correu e a mulher correu. Falou, esse cara está querendo me fazer mal. E correu e ele correu atrás. Quando chegou no portão, quando ela foi fechar a porta, ele pôs o pé. E falou, eu quero só falar para você que Jesus te ama. É só isso. A mulher assustada parou e ele pregou, daí a pouco a mulher estava aceitando Jesus. Falou, agora eu vou para casa dormir. Usa a língua para isso, né? Para pregar o evangelho. A pessoa que tem esse hábito, passa o hábito de causar esse dano na vida da pessoa, a pessoa que tem esse hábito, passa a fiscalizar a vida dos outros, cria imaginações e desconfia de tudo e de todos. Eu não acredito. A pessoa está na igreja e fala, hein? Sei não. Não acredito nisso não. Eu acho que esse caboclo ele faz isso, faz aquilo. Nós não somos colocados na igreja para isso. O difamador sabe tanta coisa e de tanta gente, mas não sabe nada de Deus e nem da Bíblia, nem da sua palavra. Ele sabe tudo da vida dos outros. Pode perguntar a ele que ele sabe tudo da vida das pessoas. Porque ele vive investigando, igual o fariseu, escondido para ver o que a pessoa está fazendo, para ele difamar. O difamador não conta as bênçãos, não dá bom testemunho, sabe só censurar e difamar os outros. Provérbio 12, 18. Há alguns que falam mal, aliás, há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Não existe, aliás, não deixe o diabo usar a sua língua, deixe o Espírito Santo usá-la para que o nome de Jesus seja glorificado em sua vida. Então, é o terceiro pecado, um pecado terrível, o pecado da difamação. O quarto pecado, a calúnia, que está junto com a difamação, não é? Ali está o calúnia, difamação e injúria, está junto. Mas a calúnia, veja só, ato de procurar desacreditar publicamente uma pessoa, fazendo-lhes acusações falsas.
Ô pecado terrível, né? A calúnia. Calúnia é uma difamação por meio de acusação conscientemente falsa. Teve um homem da Bíblia, quero ver se os irmãos estão bons de Bíblia, que uma calúnia que levantaram contra ele, levou ele à morte. Quem foi ele? Vocês lembram? Não. Jezabel levantou uma calúnia contra ele. Nabote. A calúnia era interesseira. Acabe estava querendo tomar a vinha de Nabote. Nabote falou, não posso vender a herdade do meu pai. Ele foi para casa, virou para a parede e ficou chorando. Quando Jezabel chegou, ele está chorando. O que é isso, homem? O que está acontecendo com você? Eu queria a vinha do Nabote, falei para ele que dava outra no lugar, mas ele não quis, porque ela está pertinho do palácio aqui, ó, e eu acho ela bonitinha, eu queria a vinha dele. E ele falou que não vende por dinheiro nenhum. Ela falou, deixa comigo. Ela era serva do diabo, levantou uma calúnia, arrumou 2 acusadores. Acusa o Nabote que ele blasfemou contra Deus. Fala publicamente. Eu dou tanto em dinheiro. Deu dinheiro para aqueles camaradas. E os caboclos foram lá. Nabote blasfemou. Falou isso e isso contra Deus. O povo já pegou pedra, levou Nabote para a praça, apedrejou Nabote até ele morrer. Nabote caiu morto. Aí a mulher chegou lá, falou, a Jezabel, chegou e falou, olha, levanta, toma posse da vinha, ela agora é sua. Nabote, aquele que não queria vender a vinha, está morto. É a mesma coisa de pagar alguém para matar o outro. Ela fez isso. Calúnia é um tremendo pecado. Esses dias, mandaram uma mensagem no WhatsApp, e eu ouvi essa mensagem. Foi um pastor, diz que foi convidado para pregar na igreja. Acho que os irmãos lembram dessa mensagem. Foi convidado para pregar em uma igreja. E aí, na hora de sair, o Espírito Santo falou para ele, pega aquele terno novo, aquele especial, leva ele. Mas para que, senhor? Eu não vou. Leva ele, eu estou falando, leva. E ele pegou, colocou o terno no carro. No caminho, ele parou para ir ao banheiro, para tomar uma refeição ali. Ele viu um mendigo lá, caído. Estava lá. Aí, já estava de noite. Deus falou com ele, você vai ficar no hotel aqui, você não vai viajar de noite não, vai ficar no hotel. E você pega esse mendigo, leva ele para o hotel, você dá um banho nele, cuida dele, viu? Cuida dele. Corta o cabelo dele, faz a barba, arruma direitinho ele, porque ele vai viajar com você amanhã, lá para a igreja que você vai pregar. E aí, ele não entendendo nada. E ele fez isso, cuidou do mendigo, tratou, lavou, deu um banho, arrumou. Aí Deus falou, aquele terno novo, veste nele. Fala para ele vestir o terno, calça um sapato novo nele. Calçou e leva ele. Aí levou. Quando chegou na igreja, agora desce e vai com ele lá para a igreja. Quando vai descendo, o pastor da igreja, quando saiu, falou, não acredito. Irmãos, olha aqui quem está chegando. Olha aqui, irmãos, quem está chegando. E a igreja toda saiu. Era o pastor que tinha construído aquela igreja. Caluniaram aquele pastor. Ele se sentiu tão triste. Ele entrou em depressão e saiu para o mundo, saiu para a rua. E virou um mendigo, por causa da língua. E agora,
aquele dirigente da igreja falou para aquele pregador: quanto foi que nós combinamos da ajuda que ia te dar? Foi tanto. Está aqui a sua ajuda, você agora pode ir embora. Você não precisa pregar, agora nós temos o pregador aqui. E o pastor já ficou lá e falou: pastor, a igreja nunca mudou, a igreja é a mesma, está aqui esperando o senhor é o pastor dessa igreja. Meus queridos, a língua ela estraga qualquer pessoa. O pastor é humano igual aos outros, igual vocês. Todo pastor é igualzinho. E ele sozinho tem que visitar todo mundo. Ele tem que saber de tudo, tem que estar a par de tudo, tem que resolver tudo. E é um ser humano, continua sendo um ser humano. A calúnia é diferente da difamação. Difamar é tentar tirar a boa imagem pública da pessoa. E caluniar é fazer acusações falsas da pessoa, invenção contra alguém. Alguém expressou: a calúnia dói os ossos. E dói mesmo. Calúnia, esse é outro terrível pecado da língua, fazer acusações falsas, querendo desacreditar a pessoa publicamente. Você conhece alguém caluniador? É capaz que sim. Que acusa falsamente o outro, sem nenhuma piedade e temor? Paulo ensinou a Tito sobre isto. Tito, capítulo 2, verso 3. Ele fala sobre as mulheres idosas. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Porque uma calúnia de uma mulher idosa tem um peso bem diferente de uma mulher mais nova. Todo mundo acredita, não, quem falou foi fulano. Ah, é? E tem pessoas que vai chegando assim, igual a minha idade, eu já sou um velho, já estou na terceira idade. Eu já tenho 67 anos, estou na terceira idade. Tem que tomar cuidado com o que fala. Tem pessoa que vira um fofoqueiro de primeira mão. Já está velhinho, mas o WhatsApp está lá funcionando e ainda enxerga. E vê e a fofoca vai mesmo. Quando se não der conta de escrever, aperta o dedinho naquele negócio lá no microfone. Né? E o trem vai lá na frente. Quando a calúnia atinge, olha aqui, irmãos. Quando a calúnia atinge os mensageiros de Deus, atinge o próprio Deus, sendo punidos em conformidade com isso. Números 14, 36, 37. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Irmãos, foi um mal terrível. O povo estava pertinho de entrar na terra prometida, perderam a entrada lá por causa da difamação. O grande caluniador é o diabo. O próprio Satanás é conhecido como acusador. Ele tentou alienar Deus de Jó mediante falsas acusações. Começou a falar, também o senhor faz isso por ele, ele recebe isso, recebe aquilo, por isso, né? A calúnia é uma atitude contrária ao caráter do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não pode caluniar. 1 Pedro 2:1. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Inveja
leva a pessoa a caluniar o outro, interessado naquilo que a pessoa tem ou está exercendo. A calúnia não pode estar na boca de alguém que se diz cristão, alguém que fala língua estranha, alguém que prega o evangelho. Em vez de caluniarmos, como cristãos, devemos perdoar. Efésios 4, 31 e 32. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, seja tirado dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Temos que ter amor, misericórdia, e não ser caluniador. Toda pessoa que calunia o outro é porque tem ódio no coração. Provérbio 10, 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é um insensato. Então, a pessoa que guarda o ódio, por causa do ódio, ele calunia o outro. Deus punirá o caluniador. Salmo 101, verso 5. Aquele que murmura do seu próximo, às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Quinto pecado, as palavras torpe. Torpe, o que significa isso? Palavra torpe. Desonesto, repugnante, nojento, obsceno, indecente. Palavra que não deve ser falada. A pessoa deve falar só coisa boa. A palavra torpe é uma palavra imprestável. Ela não traz edificação para ninguém. A recomendação bíblica, leia aí Efésios 4, 29. A recomendação bíblica é que não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, não saia da boca palavra que não serve para nada, palavra que só serve para machucar. O que precisa ter quando os crentes se reúnem, se encontram em suas conversações, não é palavra torpe. A Bíblia tem uma recomendação quando nós reunimos, que tenha salmos, hinos, testemunhos para edificação. Ou coisa boa quando a gente reúne um grupo e chega lá, assa uma carne. Vamos orar um pouco? Vamos, ora um pouco. Agora vamos cantar um hino aqui? Aí lembra daqueles hinos antigos, né? Esses hinos mais modernos, canta aqui. Lá a gente canta. Felicidade é ter Jesus em nossas vidas. Quem tem Jesus, não é? Então canta esses hinos, adore a Deus. Isso é bom. Glória a Deus. Ó, 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, que quer dizer cântico, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Mas quando reúne, fala, olha, eu reuni com vocês aqui hoje, tem um negócio aí, rapaz, que eu não estou concordando. O que é? Não, aquele negócio do Edson. O Edson usa aquele bigode. O Edson usa aquele bigode, eu não gosto daquele bigode, que não sei o quê. E aí, o bigode do Edson vai ser o motivo do problema ali. Né? Para que isso? Deixa o irmão Edson com o bigode dele. Glória a Deus. Então, nós temos que tomar cuidado para não transformar aquela reunião em uma reunião do inferno. Ao invés de ser uma reunião de crente, é uma reunião de demônios. É preciso dizer
que há pessoas que perderam o temor e vivem proferindo palavras torpes, sem nenhum temor ou preocupação. O que seria, irmãos, palavra torpe? Aqui, a pessoa que vive falando. Você viu falar aquela? Você viu aquela? Aquela do pastor? Você viu aquela do padre? Você viu aquela, quando o cara chegou no céu e que não sei o quê? E começa com piadas indecentes, fala palavrão, fala coisa terrível, não tem temor de Deus. A nossa boca, ela deve ser ungida por Deus. Na hora que mandar o demônio sair, sai em nome de Jesus, o demônio sai. Tem que ter autoridade. Agora, usar a língua para falar besteira. Fala coisa que quando sai da reunião, você está mais vazio do que uma lata oca. Tá vazio, triste, angustiado, porque vai para casa levando um demônio junto. Esses estão perdendo o tempo. Tiago 1,26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Se alguém não dá conta de refrear a língua e cuida ser religioso, está perdendo tempo. A religião dele é vã. O crente não pode ter em sua boca xingatórios, expressões obscenas, nem vícios idólatras de linguagem. O crente não pode xingar. Tem gente, qualquer coisinha, ele fala, ô diabo, ô capeta, ô demônio. E xinga os outros, xinga as pessoas, aquele filho não sei do que e tal. O crente não pode ser assim. Tem que tomar cuidado. E depois expressões obscenas, palavrões, palavra imoral. Vi falar de um pastor que ia fazer reunião, dar uma palestra num local, ele começava a falar imoralidade lá para o povo. Que autoridade tem um homem de Deus que faz essas coisas? Aí, vício de linguagem, vícios idólatras. Você já viu crente falar assim? Nossa Senhora, Ave Maria, cruz credo, né? Ave Maria, Nossa Senhora. Já viu o crente falar assim? É um crente mal formado. Ele não lê Bíblia, não estuda a palavra. Talvez use a língua para outras coisas, não para adorar a Deus. Isso é pecado, ficar falando essas coisas. Mas agora, Colossenses 3,8 diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. O que é maledicência? É falar mal, ficar reclamando e blasfemando. O crente fiel e verdadeiro não profere palavras torpes. Pelo contrário, ele é exemplo. Tito 2, 7 e 8. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, língua sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Temos que ter linguagem apropriada. Tem pessoa que fala coisa, irmãos, não estuda direito, não estuda, a gente tem que, não estou falando ninguém ser doutor em alguma coisa não, mas a linguagem nossa, o português, pelo menos nós temos que aprender. Eu já ouvi uma certa feita um irmão presbítero sentar no púlpito
falou o nome serpente de serepente. Será que é porque ele é simples? É porque não observa. A Bíblia, ela não fala serpente. Não tem isso aqui. Então, nós temos que tomar cuidado. Olha, coisinha simples. Duas palavras parecidas, que eu já ouvi pessoas falar errado. É onde e aonde. Onde? Está falando num local parado. Aonde? Em movimento. Mas tem gente que fala na onde. Nós estamos num culto de ensino, estamos falando, porque é coisa simples. Então, se fala isso, fala outras palavras. Eu tive que corrigir certa pessoa. Uma pessoa é donde é correto, donde, só não tem na onde. Na onde. Na onde não tem. Aí depende do local, depende do que se está expressando. A murmuração, eu estava falando aqui, uma pessoa que Deus abençoou ele desenvolveu, mas aí pronunciando coisas erradas. Rapaz, eu peguei um pepino aí para... Todo mundo sabe que isso é imoral. Isso é coisa de um crente ficar falando. Tem que tomar cuidado com a linguagem. Nós não somos um povo qualquer, não. Somos um povo especial, zeloso e de boas obras. É um povo que vai morar no céu. Um povo santo. Tem uma linguagem que todo mundo pode ouvir. E nós aprendemos aqui, ó. A Bíblia, ela tem uma linguagem pura. Linguagem santa. Uma expressão profunda. Tem coisa da Bíblia que eu não entendo. A palavra aí eu tenho que buscar entendimento. Porque a palavra é profunda. É porque ela é uma palavra mais clássica. Sexto, o sexto pecado, a murmuração. Murmuração é o mesmo que maledicência. É aquilo que eu falei ali atrás. Ou seja, qualidade de maldizente que fala mal dos outros. Foi esse mal aqui que fez Israel não entrar na terra prometida. A Bíblia ensina não falar mal dos outros. Tiago 4:11. Tiago, capítulo 4, verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Só o juiz tem poder para julgar. Murmurar é reclamar, falar contra alguém ou contra algo. Infelizmente, há pessoas que vivem murmurando. Paulo ensinou que devemos evitar isto. 2 Timóteo 2,16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Há muitos crentes falidos e derrotados na fé por causa da murmuração. Tem gente que, ao invés de orar, irmãos, ele passa o tempo todo murmurando. Murmurando, falando mal. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, que não sei o quê, deveria ser assim, deveria ser assado. Se nós formos orar, as coisas vão sair diferente. A Bíblia recomenda fazer tudo sem murmuração. Filipenses 2, 13 e 14. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Mas tem alguém que fala, não, se eu não falar, ninguém fala, então eu tenho que falar. Mas a vida dessa pessoa é sempre arruinada.
Eu estava até conversando com o irmão. Vocês desculpem o que eu vou falar, mas é a verdade. É a verdade. A pessoa o crente, que contribui, é dizimista, fiel, contribui com seu dízimo, você não vê ele falar de nada, reclamar de nada, nem pedir nada para a igreja. Mas aquele que não contribui, ele fica no pé da gente. Pastor, preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Ele fica vigiando. Pastor, tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele nem sabe como está a saúde financeira da igreja. Ele nem sabe. Mas ele fica dando palpite. Mas ele não contribui com nem um centavo. Esse é o murmurador. O castigo de Deus é severo sobre os murmuradores. Números 14, 26 a 30. Olha. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós forem contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão para que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Eu estava meditando isso aqui, de repente eu comecei a chorar. Até Moisés não entrou. Os murmuradores foram atacando, Moisés perdeu a paciência. E Moisés fez algo errado. Aí Deus falou assim: ah lá, Moisés, dá uma olhada. Veja a terra. É bonita, não é? É, mas você não vai entrar lá. O pastor tem que tomar cuidado, porque os murmuradores fazem a gente pecar. Então Moisés pecou, ele ficou com raiva, ficou com ódio e pecou. É difícil, mas o segredo da vitória do crente é guardar a língua da murmuração. 1 aos Coríntios 10, 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Está vendo? Isso está no Novo Testamento, 1 aos Coríntios 10, 10. A murmuração atrai para si maldição, infelicidade, derrota, enfim, o próprio mal. Devemos vigiar para não falarmos demais, pois isso resulta em pecado. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Então tem que tomar cuidado com aquilo que fala, para não prejudicar a própria vida. O murmurador é indesejável, pois só traz pessimismo aos que estão à sua volta. Que Deus nos guarde do terrível pecado da murmuração. O murmurador, ele contamina. Lá no deserto, contaminou a congregação, até os meninos de 20 anos para cima, morreu tudo. Contamina, é um pecado terrível. 7º e último pecado, a palavra precipitada. É um perigo para o crente falar, pronunciar de forma precipitada. A Bíblia nos ensina em sermos tardios no falar. Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Há 3 coisas que não voltam mais. Uma bala atirada. Tem jeito de voltar? Uma palavra falada. Depois que você falou, não tem jeito de desfalar. Uma oportunidade perdida. Passou a oportunidade, acabou. O tempo foi-se. Devemos tomar cuidado, muito cuidado, com a nossa língua,
para não falarmos palavras precipitadas, como fazer voto precipitado, fazer julgamento, juízo precipitado, fazer conclusões ou tirar conclusões rápidas demais, fazer compromisso impensável. Faz o compromisso e depois não dá conta de cumprir. Fazer trato precipitado, fazer colocações precipitadas. Vigiemos para não falarmos de forma precipitada. Considerações finais, terminando. Não podemos, amados irmãos, esquecer que um dia cada um dará conta a Deus até das palavras ociosas. Por isso Jesus advertiu, Mateus capítulo 5, verso 7. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Que Deus abençoe a cada um de nós. Espero que os irmãos tenham aprendido, porque do jeito que os irmãos, se alguém aí apanhou, eu apanhei também. Eu estou aprendendo com a Bíblia. Estamos estudando a Bíblia e aprendendo a cada dia a tomar mais cuidado, porque para entrarmos no céu nós temos que vigiar. O céu não é uma farra, igual alguns pensam, uma brincadeira. Não, eu vou brincar, aqui Deus é bom, Ele é misericordioso e Ele vai me levar lá. Então nós temos que vigiar, tomar cuidado. Tem a parte nossa que nós temos que fazer, que é ser fiel, ser leal, ser crente mesmo, orar, buscar o Senhor, converter dos maus caminhos, das coisas erradas e fazer a vontade de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero agradecer a presença desse casal, dessa família que vieram estar conosco. Deus abençoe. Se vocês mudaram para cá, estamos aqui. É assim, a gente fala assim meio, mas nós temos amor, viu? Nós amamos os irmãos. Aí a gente fala porque zela. Não adianta eu querer enganar os irmãos e talvez eu possa até encher a igreja de muita gente aqui enganando, levando na mentira, e depois chega lá, não entra, né? Até eu vou ficar de fora, o primeiro a ficar de fora sou eu. Então vamos preparar, porque Jesus está voltando. Muito breve Ele vem buscar a sua igreja. Agradeço os irmãos que saíram das suas casas, dos seus lares, para vir à casa do Senhor aprender. Teremos quinta-feira o culto, foi encerrado quinta passada a campanha da família. Mas quinta-feira nós teremos o culto aqui. E eu convido a todos os irmãos para estarem aqui e nós estaremos aqui dirigindo o culto. Estaremos aqui dirigindo em nome de Jesus. E amanhã tem a tarde da bênção, às 15h30 até às 16h30. Tarde da bênção. Na quinta-feira, aquele culto abençoado. Sexta-feira, está tendo oração. O irmão Divino não desiste. Ele está aqui sempre com os irmãos, ou com muito ou com pouco, mas está aqui orando. E sábado, nós teremos a nossa reunião em Vila Nova para os obreiros, diáconos, diaconisas, os líderes de departamento, presbíteros, evangelistas, pastores, missionários, todo mundo. Temos a reunião em Vila Nova. Começa às 15 horas para os irmãos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, terminando esta reunião. Glória a Deus. Vem aqui, irmão Lauro, orar a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Pai, por esta palavra que recebemos hoje, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor tem falado conosco, falado com a tua igreja, Pai. E eu tenho certeza que muitos sairão daqui renovados e com a fé cada vez mais avivada, Senhor. Te agradecemos
e te pedimos que nos leve em paz aos nossos lares, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, esteja sempre falando conosco, Pai. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor aqui na terra, não só agora, mas para todos sempre, que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.